pessoal? Voltando nesse vídeo, primeiro para pedir desculpa, porque eu não consegui falar de uma forma geral da esquizofrenia. Eu me estendi muito e os vídeos, como eu não é uma arte que eu estou começando, né? Eu não domino ainda, que é controlar isso aí. Então, eu me excedi no tempo e teve que ficar dividido em outros vídeos e ficou assim, não ficou completo. Então, eu vou tentar falar de uma forma completa aqui nesse vídeo, né? Eu vou tentar. A esquizofrenia é o quê? A esquizofrenia é um distúrbio mental grave, crônico, né? Não tem cura, tem assim, cura momentânea, o que pode se falar, tem cura momentânea com tratamento, com acompanhamento, né? Medicamentos, tudo e um tratamento sério, mas não pode ser abandonado. Então, aquele tratamento, a pessoa não vai ter sempre, né? Parou de fazer o acompanhamento, parou de fazer o tratamento, volta. É crônica, é uma doença crônica. Outra coisa, para Melanie Klein, autoridades, né, na área da mente, Melanie Klein, Freud e Lacan, para eles a esquizofrenia, eles já classificaram a esquizofrenia no grupo das psicoses, né? É uma doença psicótica. É uma doença multifatorial, é uma doença que o componente mais forte, né, é o componente genético, né? É uma doença herdada, mas é multifatorial no sentido de que vários fatores, não só o componente genético vai determinar que a pessoa vá desenvolver a esquizofrenia. Tem outros fatores que entram, né, nesse risco. É o quê? Meio ambiente, né? A forma de vida que a pessoa teve desde a infância, porque essa é uma doença que ela se desenvolve geralmente no término da adolescência para o começo da vida adulta. Então, se a pessoa não teve não teve uma vida normal, teve uma vida muito acidentada, foi uma pessoa que sofreu abuso, sofreu muitos maus tratos na infância, né? É uma doença que também o meio ambiente incide, né, nela. É uma doença que também ela pode também ser desencadeada por drogas psicoativas, né? Drogas que atuam no sistema nervoso central. E uma das certezas já das drogas, né, que já foi constatado, é a maconha, né, que muita gente defende, mas é muito perigoso. A maconha e o LSD são doenças que já foram constatadas que elas podem desencadear a esquizofrenia também. É determinante se a pessoa que já tem um componente genético e que se ela se envolver, se ela fizer uso de drogas psicoativas, se com certeza vai desenvolver a esquizofrenia? Não podemos afirmar. Esse é apenas um fator que pode ajudar, mas não é uma coisa que podemos dizer com certeza que vai acontecer, porque tem outros e outros e outros fatores, não é? E tem coisas assim, o ser humano é único, tem pessoas que o psicológico é muito resistente, a mente é muito resistente. É uma doença que ela vem também através do desequilíbrio, né? Quando ela está acontecendo, está havendo desequilíbrio químico, que também é herdado, né? Isso aí faz parte da genética. O glutamato é um aminoácido, é um neurotransmissor que existe abundante no cérebro. Então, esse desequilíbrio, né, glutamatérgico, e também tem relação direta com a dopamina, que é o neurotransmissor das intensas emoções, da memória, da concentração, e sair desregulado com glutamato, tem toda essa química que incide, né? Exatamente por isso, né, no sistema nervoso central. É uma doença que também tem esse lado químico, né? Esse desequilíbrio químico,
como existe também na depressão, e outras doenças mentais, né? Existe uma coisa muito comum, que é o componente genético, né? Comum à maioria das doenças mentais. Bem, posto isso, o que eu posso falar mais é nos 4 tipos, né? A esquizofrenia, ela não é um tipo só. Existem quatro tipos de esquizofrenia. O primeiro tipo é a esquizofrenia paranoide, qual o sintoma é alucinações, delírios e mania de perseguição. Mania de perseguição como? No trabalho, na sociedade, pode ser em casa, pode ser em qualquer lugar. A pessoa fica com a mania que está sendo assim, ela sempre está com medo de alguma coisa, né? Alguém está perseguindo. Quer dizer, são pessoas que com essa doença ela tira a pessoa da realidade, né? Tira a pessoa da realidade. E alucinação e delírio é característica da esquizofrenia paranoide. E o segundo tipo de esquizofrenia é a esquizofrenia desorganizada ou hebefrênica. Ou seja, a pessoa, ela não tem, assim, capacidade de raciocínio lógico. É uma esquizofrenia também incapacitante, das mais graves. A pessoa perde o contato com a realidade. A pessoa tem um pensamento completamente desorganizado, a pessoa está num assunto, daqui a pouco passa para outro assunto, sem nexo, sem elo, a pessoa fica totalmente fora da realidade, né? E também é incapacitante. O terceiro tipo é a esquizofrenia catatônica, na qual vamos encontrar a imobilidade, também essa desconexão com a realidade, né? E muitas outras características. E o quarto tipo, como a esquizofrenia está no grupo das psicoses, é como assim, a pessoa teve uma psicose que não teve uma consistência no tratamento, não foi muito bem tratada e desenvolve a esquizofrenia residual, ou seja, que já vem dessa outra doença que a pessoa teve, né? E uma coisa importante é a gente saber que muitas características, muitos sintomas que aparecem na esquizofrenia também são sintomas da depressão. Alguns sintomas são da depressão. Então, não todos, lógico, mas alguns podem parecer. Então, é preciso, assim, um diagnóstico muito apurado, né, com psiquiatra, psicólogo, um diagnóstico para saber separar bem os sintomas, né, as características,